Fala galera, aqui é o Neo, bem-vindos a mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos para este vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vim falar um pouco sobre como eu fiz a cutscene do jogo que a gente tá fazendo, que é Ultivenge. Deixa eu clicar aqui na tela para fazer o Lip levantar. Oi, Lip. É normal isso aqui dele, tá? Porque o mapa ele tá redimensionado em uma qualidade. E o Lip também está na mesma qualidade, ou seja, não qualidade, na mesma... Como é que diz? Quando a gente redimensiona, por exemplo, quando você vai assistir um vídeo no YouTube e você tem as opções de colocar 720 por 1080p, ou na verdade 1080p, ou então 720, o mapa e o Lip estão dimensionados, foram criados com as mesmas dimensões. Só que aí quando a gente diminui o Lip, ele acaba perdendo um pouco de qualidade. Olha pra aí como ele fica feio, mas isso aí vai ser resolvido depois. Ele teve que ser diminuído porque o meu querido amigo Miguel acabou diminuindo demais o mapa, tá vendo? O mapa ficou pequeno, aí o Lip ficou muito gigante, ele não consegue passar por aqui, ó. Ele não consegue passar pela porta da caverna. Ele ficou grande demais. Aqui tá de boa. Mas aqui acho que ficou um pouco grande, né? Deveria ser pelo menos um pouco menor. Ou então o Jean, que fez o mapa, deveria ter desenhado a caverna um pouco maior, né? A porta da caverna, né? Ou entrada, ou vocês preferirem chamar. Mas vamos deixar de enrolação e vamos para o que interessa. Nós vimos falar como é que eu fiz para fazer aquela cutscene. Como vocês estão percebendo, eu estou fazendo o jogo, estamos desenvolvendo o jogo, eu, Miguel e Jean, pelo celular. Na verdade, o Miguel ele faz pelo notebook dele. Aí ele tem um pouco mais de como é que eu vou dizer? A versão de celular, de smartphone, de telefone móvel do Ultivenge,
É diferente da versão de computador. A versão de computador, ela tem muito mais funcionalidade que funciona mesmo do que a versão do celular. Tipo, tem lá, tudo que tem lá tem aqui, mas só que não tem muito suporte para isso. Por exemplo, vocês veem que as imagens elas começam pretas, tipo tudo escuro, elas vão iluminando, depois elas vão diminuindo, tipo escurecendo de novo. Para fazer tipo uma cutscene mesmo, as imagens aparecem e vai desaparecendo aos poucos, tipo fade in, que é entrar, e fade out, que é sair. Só que aí, pelo computador, você consegue fazer isso de uma forma muito fácil. Você vai lá no script, coloca no script que você quer o smooth inicial tem que ser tal. O smooth tem que ir subindo a iluminação gradualmente. E depois o smooth tem que diminuir de novo a iluminação. Dá para fazer isso pelo computador e pelo celular. Em teoria também deveria dar para fazer. Tem as opções aqui, mas pelo celular, quando você clica para fazer esse mesmo efeito que no computador tem lá facilmente, você não precisa fazer nada, você só coloca lá os valores de smooth. A imagem tem que estar no smooth 0, que é tipo sem iluminação nenhuma, tem que iniciar com smooth 0. Vai aumentando o smooth gradualmente. Quando chega no meio da imagem, o smooth já está no total. Smooth é névoa ou escuridão ou o que você preferir chamar. É tipo, a imagem começa escura, vai aumentando gradualmente a iluminação e depois a iluminação acaba depois de novo. Só que aí no celular não é bem assim. Quando a gente tenta fazer a mesma coisa pelo celular, o Smooth, ele simplesmente, o celular, o aplicativo, o Godot pelo celular crasha. Você tenta fazer manualmente e ir lá na opção de Smooth, crasha se você clicar. E se você tentar fazer isso pelo script, também crasha, não dá. O de celular não tem isso. Inclusive, esse Godot 4 já está na versão 4.3 de PC. E na de celular ainda está na 4.2 e ainda está em acesso antecipado. Aí não tem muito suporte para as versões móveis. Mas bem, então eu tive que arrumar um jeito de contornar tudo isso. Ficou um pouco mais pesado, sim, teve que ficar mais pesado por causa disso, porque não tem suporte para telefones móveis, para dispositivos móveis. O Godot 4. Então eu tive que deixar um pouco mais pesadinho um pouquinho, porque eu tive que... Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui a cena. Abrir uma cena. Cenas de menu. Não é essa cena que eu quero. Vocês aí estão vendo os spoilers, tá? Mapas, menus, personagens, NPCs, batalha. Aqui não. Onde é que eu coloquei? Na verdade, onde que o Miguel colocou, porque o Miguel ele reorganizou tudo aqui, deixou tudo mais organizado. Aqui, vou abrir a cena. Tá lá. Essa aqui é a cena da cutscene. Sim, o Godot você pode separar as coisas em cenas. Aí, por exemplo, tá aqui, cena menu inicial, tem os botões começar e os botões opção. Quando a gente clica em começar, o botão começar vai chamar a cena cutscene. E a cena cutscene, quando ela termina, ela chama a cena introdução, ou lip intro, que é onde aparece o lip deitado e ele levanta, olha para os lados, depois levanta. Pois bem, o que eu tive que fazer aqui? Primeiro, eu adicionei um label. O label é essa caixa aqui, ó, que adiciona uma mensagem. Opa, peraí. Deixa eu mostrar aqui mais perto. Aqui, ó. O label é isso aqui, é essa caixazinha que a gente pode escrever qualquer coisa dentro dela. E tem a música também, né, da cutscene,
o nó de música, tudo isso aqui que tá aqui desse lado aqui, ó, que eu tô mexendo aqui na esquerda da tela, tá vendo aqui que eu tô clicando? Tudo isso aqui a gente chama de nó. Existe o nó pai, que é esse daqui, esse aqui é o nó pai. E existem os nós filhos. Essa daqui é filho do nó cutscene. O label, por sua vez, ele é filho do cut. Tá vendo esse cut aqui? O label acaba sendo filho do cut e o cut é filho do cutscene. Ou seja, o label é neto do nó cutscene. Não sei se vocês estão entendendo, mas existe o nó pai, que é esse daqui. Esse é o nó pai. Tudo que for colocado dentro dele é filho dele. O cut é filho do cutscene. O label é filho do cut. E por sua vez ele é neto do cutscene. E tem o nó de música, que a gente pode adicionar uma música. Daí o que eu fiz? Se fosse no computador, era só adicionar um sprite 2D. E a partir do sprite 2D, a gente poderia simplesmente mexer numa opção. Deixa eu ver se tem ela aqui. Visibilidade. Aqui, ó. Modular. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui na direita. Se você aqui onde eu tô mexendo. Tá vendo aqui? Visibility. Essa opção modulate aqui. Eu não vou clicar porque senão vai crashar. Mas é exatamente isso. É modulação. Isso aqui é a modulação. A gente pode modular. A imagem que a gente colocou. A gente põe uma imagem, isso aqui, esse nó aqui é um nó de imagem, porque existem nós próprios, apropriados para cada coisa. Por exemplo, eu falei aqui do cutscene, que é um nó de música. Existem nós para música, existem nós para texto, existem nós para imagem. No PC, se você tivesse no PC, você poderia simplesmente vir aqui no cutscene, clicar nesse maisinho aqui em cima e adicionar um sprite 2D. Tá aqui, você adicionaria um sprite 2D, mexeria aqui na modulação, aqui em Visibility, era só mexer na modulação e pronto, seria muito mais fácil, muito mais eficiente, bem mais leve, sem enrolação nenhuma. Só que aí, como é pelo celular e o celular crasha quando a gente tenta fazer isso, eu tive que contornar a situação fazendo o quê? Adicionando um sprite animado, ou seja, eu tenho que fazer animação com o sprite. Então eu peguei as cenas, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a cena 1. A imagem original é essa daqui. Aí a partir da original, o que eu fiz? Eu peguei ela, coloquei no editor de imagem e fui criando várias versões dela. Versão um pouquinho mais apagada, aí acendendo, depois vai apagando de novo. E eu tive que fazer isso com cada uma das cutscenes, tá vendo aqui? Eu tive que fazer isso com cada uma delas. Não teve jeito, eu tive que fazer várias versões de uma mesma imagem para poder gerar o efeito que eu queria, que era a imagem dando fade in, onde ela tá completamente escura e vai acendendo aos poucos, e fade out, onde ela vai apagando. E o label foi um pouquinho mais difícil, eu tive que estudar um pouquinho para poder saber fazer ele. Mas basicamente eu pensei até em colocar 7 do mesmo, mas depois eu vi que não precisava. Eu simplesmente descobri que não precisava, estudando um pouquinho, e acabei que com um só você consegue colocar todas as mensagens que você quer. Agora vamos para o script. Você já fomos para a parte mais manual, ou então a parte mais fácil, por assim dizer, porque é só adicionar o filho, uma cutscene, que é um 2D, um nó 2D. Adicionei um sprite animado, um animated sprite 2D. Como filho do animated sprite, adicionei um label. E como filho do cutscene, que vai iniciar assim que a cutscene iniciar, ele tá aqui, ó. Assim que a cutscene iniciar, ele vai dar autoplay aqui, ó. Se vocês vierem aqui, tá vendo o único que tá ativozinho ali, azul? Autoplay, quer dizer que assim que a cutscene iniciar, ele vai tocar sozinho, e quando a cutscene acabar, ele vai parar a música.
Agora vamos para o script. Clicar aqui, ó, também aqui na esquerda. Tem aqui o script. A gente clica aqui no script. Não, aqui não, cara. Aqui, ó, script. Aí. Tá aqui o script. Vou explicar basicamente cada parte do script. Extended Node 2D, que é o básico, é para poder o Godot saber que tipo de nó é esse. Precisa disso aqui. Ele já vem por padrão, tá? Quando você cria o script, isso aqui já aparece. Porque o Godot tem que saber o que tipo de nó você está trabalhando. E como é um nó 2D, aí tá aqui, nó 2D, Node 2D. OnRead, o que é o OnRead? O OnRead é uma função que ela chama um objeto ou chama um nó. No caso aqui, a gente coloca onRead, coloca var, que é uma variante, que significa que vai mudar durante o script. Essa coisa vai mudar, não é fixa. A gente coloca quando alguma coisa muda dentro da cena, alguma coisa vai mudar, você pode fazer ela mudar diretamente pelo script. Por exemplo aqui, onRead, eu quero trazer para cá uma referência disso daqui, tá vendo aqui, o cut 1. É basicamente o que eu fiz, vou mostrar para vocês na prática. OnRead que quer dizer que eu estou trazendo um nó de algum lugar e trazendo para cá. Ele vai ser uma variante, ou seja, ele vai mudar durante a cena. Agora eu tenho que dar um nome para ele. É recomendável você não dar o mesmo nome do nó. Tá vendo aqui que é cut 1? Eu não dei o mesmo nome do nó. Eu coloquei como cena 1. É o nome agora. Tá aqui. Toda vez que a gente falar sobre cena 1, a gente vai estar se referindo no script igual. Aí a gente pode ou escrever ou simplesmente arrastar. Clicar e segurar no cut e arrastar ele até aqui. E ele vem. Aí toda vez que no script houver essa palavra aqui, cena 1, significa... Aí o script vai entender que o cena 1 é o nó cut 1. Toda vez que tiver cena 1 no script, aqui, ó, durante aqui, toda vez que aparecer cena 1, o script, o Godot, vai entender que a gente está falando do nó cut 1. Aí eu fiz referência a esses nós todinho, ó. Eu fiz referência ao cena 1, ao cut 1, ao cut de música e ao lábio. Fiz referência a eles todos para mostrar que durante a cena eles não vão ser a mesma coisa, eles vão estar sempre mudando. Beleza, até aqui tudo bem. O onRead faz referência a um nó. Quando a gente quer chamar um nó que durante a cena vai mudar, vai alterar alguma coisa, a gente coloca onRead. Var, que significa variante, que ele vai variar. A gente coloca um nome para poder ser mais fácil da Godot identificar, e aqui a gente faz a referência. A gente pode escrever o caminho ou simplesmente clicar e arrastar ele até aqui. Beleza. Aqui, ó, a função read. A função read é uma função, por exemplo, ela é uma função que ela vai ser chamada sozinha. Você não vai precisar fazer nada. Essa função read, ela vai ser chamada automaticamente. Tá vendo aqui, ó, tem uma setazinha azulzinha nela, significa que ela vai ser chamada automaticamente sem precisar o player ou quem estiver mexendo fazer alguma coisa. Ela simplesmente vai ser chamada. Aí, dentro da função read, o que vai acontecer quando ela for chamada? Tudo isso aqui que eu estou mostrando agora, tá aqui o func, que quer dizer função, read 2 pontos. Tudo depois dos 2 pontos está dentro da função read.
E o que vai acontecer quando a função read for chamada? Read, como vocês quiserem chamar. Diálogo. O que é esse diálogo? Lembra que eu chamei o label, que é esse nó aqui, de diálogo? Tá aqui, ó. Chamei ele de diálogo e tá aqui a referência dele. Ele é esse label aqui dos nós. O label aqui dos nós. Dentro do script eu coloquei o nome dele de diálogo. Então tá falando sobre ele. Toda vez que tiver falando do label, então vai ter o nome diálogo. Aí eu coloquei aqui. Assim que a função read for chamada, o diálogo vai ser escondido. E a cena 1, quem que é a cena 1? A cena 1 é o sprite 2D, o sprite animado 2D. Tudo certo? A cena 1 é o sprite animado 2D e o diálogo é o label. Então, toda vez que a função read for chamada, que vai ser só a primeira vez, o diálogo vai sumir, ou seja, ele vai desaparecer, vai ficar invisível. E a cena 1, tá aqui, ó, cena 1, vai ser conectada. Vai ser conectada quando a animação terminar, tá aqui, ó. Toda vez que ela for conectada, ou melhor, desculpa, ela vai ser chamada assim que começar. A cena 1, ela vai ser conectada quando a animação terminar. Tá vendo aqui, ó? Animation finished. Significa que quando a animação da cena 1 terminar, ela vai ser conectada na cena 2. Vocês vão entender mais pra frente por que isso. Aí tá aqui, no final da função read, ele chama a função cena 1. Toda vez que a gente coloca assim, ó, poderia ser qualquer outra coisa. As funções, você que decide o nome que você quer colocar. Se você quiser poder ficar mais fácil de você entender, quero colocar cena 1 sem colocar esse bagulhinho aqui no começo. Mas aqui eu coloquei porque pra mim é mais fácil de entender. Mas você coloca o que você quiser, pronto. Aí aqui, no final da função read, ele vai chamar a cena 1. Ele vai primeiro esconder o diálogo e vai conectar a cena 1 na cena 2. E depois, no final, ele vai dar play na cena 1, na função cena 1. E o que é essa função cena 1? Tá aqui, ó, função cena 1. Ele vai mostrar o diálogo. Tá aqui. Mostrou o diálogo. E vai dar play numa animação. Lembra que isso aqui é um sprite animado? Ele tá lá com todas as animações já criadas. Eu criei todas as animações já dele. E tá vendo aqui, ó? Cutscene 1, esses aqui são os nomes das animações. A animação Cutscene 1 é essa daqui. Animação da Cutscene 2, animação... Essas aqui são as animações que eu criei previamente. Primeiro eu criei as animações, depois eu vim pro script e adicionei os nomes das animações, para ele saber qual animação ele tem que dar play. Aí aqui, a fonte cena 1 vai mostrar a caixa de diálogo, que é aquela que é o label. Vai mostrar o label e vai dar play na cena 1 com a cutscene 1, com a animação 1, animação cutscene 1. Quando a animação cutscene 1, lembra que na função read eu coloquei aqui, quando a animação terminar, chame a função cena 2, tá aqui, ó, K-label, self, cena 2. Significa dizer que se a animação daqui acabar, ele vai chamar a função cena 2. E a cena 2 basicamente vai fazer o quê? Vai chamar o diálogo
colocar um texto, a gente vai poder mudar o texto do diálogo e vai alterar o nome do diálogo de história da cutscene 1 para história da cutscene 2. Tá aqui, ó, diálogo, texto, e vai mudar o texto que estava previamente escrito, vai ser mudado para qualquer coisa que a gente pôr aqui dentro. No caso, a gente só trocou o número, trocou o 1 pelo 2. Daí, ele vai desconectar a animação da cena 2 e vai conectar ela na cena 3. Quando a animação terminar, chamar a cena 3. Logo depois, ele vai dar play na animação Cutscene 2. Não sei se está dando para entender, me desculpa se eu não estiver explicando direito, é porque é bem complicadinho essa parte de script, mas qualquer dúvida é só dizer nos comentários que eu tento explicar melhor. E, basicamente, as funções vão só se repetindo. Aí função cena 1, cena 2, e cada uma vai sendo responsável por um texto e por uma animação. Aí vai lá, cena 3, cena 4, cena 5, cena 6, cena 7. E aqui, ó, história da cutscene 7, animação, desconectar da 7 e conectar na função fim de cena. E o que a função fim de cena faz? Diálogo esconde, tá aqui, diálogo hide, que quer dizer esconder. Música vai parar e vai chamar a próxima cena, que é a cena do intro lip. E é basicamente isso. Se você quiser ir devagarzinho para ver, ó. Mas basicamente, a partir daqui, você tem que... Isso aqui é importante, essa parte aqui que você tem que conectar as coisas. Essa parte aqui, ó, do function, também é importante, que você tem que conectar, diálogo desaparecer, chamar a cena 1. Aí, a partir do 2, tá vendo aqui o 2? Você só repete o 2 quantas vezes você precisar. Ah, preciso mudar o nome do diálogo para outra coisa. Aí você muda aqui, ó. Muda o texto que está no diálogo, que está no label, para esse daqui. Muda para a história da cutscene 2, história da cutscene 3 e assim por diante. Tem um outro jeito de fazer isso, que é criando um... Como é que é o nome? Alguns chamam de dicionário. Que você cria todas as palavras, todos os textos dentro de uma função só. Dá um nome para aquele dicionário, por exemplo, esse dicionário é esse nome. E dentro dele tem todos esses textos. E daí você vai chamando os textos durante a função. A ideia inicial era essa, mas acabou ficando essa, ficou até bem mais organizado. Aí tem que lembrar de desconectar sempre o sprite animado da cena atual e conectar ele depois na próxima. Tá aqui, ó. Cena 1, desconectar quando a animação estiver terminada. Da cena 3, depois cena 1, conectar a cena 1 na cena 4, quando a animação terminar. E cena 1, dar play na cutscene 3. Basicamente é a repetição da 2, vai se repetindo, ó. Vai se repetindo até a 7. Na 7 é que muda, que a gente não tem mais nenhuma cena, acaba. É aqui, fim de cena. Quando a animação terminar, ele vai chamar a função fim de cena. Basicamente, ele vai chamando sempre a próxima função. E a próxima função vai ser responsável por dar play, desconectar e conectar para a próxima. E aqui no fim de cena, vai sumir com o diálogo, sumir com a música. E vai chamar a próxima cena. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Espero que tenha sido útil com essa explicação. Obviamente vai ter jeito muito mais fácil de fazer isso, mas como eu disse, é pelo celular. Então eu não tenho muita coisa que eu posso fazer, porque o próprio criador da Godot não dá suporte para as versões mobile. Que gostaria muito de fazer, nossa, tanta coisa que eu vejo por aí que dá para fazer. Se eu tivesse um notebook, seria também mais fácil. Notebook ou um computador. Só que aí entra um porém. Tem pessoas que não têm condição de ter computador e só tem um celular.
Então eu mesmo me desafiei a criar pelo celular, porque assim eu mostro que dá, que se a gente tentar a gente consegue. Então, se você gostou, deixa o seu like. Se tiver uma dúvida, deixa a dúvida aí que eu vou tentar tirar da melhor forma possível. Então é isso. Obrigado por terem assistido aqui e até a próxima. Tchau!